10h14. Seguimos aqui com o CBN Campinas desse 18 de setembro de 2024. Hoje tem início a Semana Nacional do Trânsito para trazer mais consciência, responsabilidade individual e coletiva para um trânsito seguro. E a gente convidou o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, para mais uma vez conversar com a gente e trazer um pouco de esclarecimento também a respeito do que a gente vivencia no trânsito. Falamos aqui diariamente, Felipe Pereira, de acidentes há pouco, inclusive, né, nas rodovias, que são os acidentes normalmente mais graves, de acordo com indicadores estatísticos de Infociga, muitos envolvendo também motociclistas, né? Mas a gente sabe que o cenário dentro da cidade não é muito diferente, né? Existe a imprudência, a irresponsabilidade, a falta, às vezes, do uso dos equipamentos de segurança que poderiam, sim, prevenir os acidentes. Mas a gente fala assim, acidente e violência também no trânsito. Paulo Guimarães, bom dia, nos ajude a entender um pouco da diferença desses dois termos. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Um prazer falar com vocês. E hoje é um dia de reflexão, né? Acho que a gente tem evoluído nas nossas conversas, né, Sandra, nesse conceito. E hoje a gente usa o termo sinistro, até porque houve uma mudança na legislação nesse sentido, mas essa mudança aconteceu justamente para a gente trazer essa reflexão para a sociedade, que os acidentes, né, a terminologia utilizada para acidente é quando você tem algo inevitável, um caso fortuito, eventos da natureza, né, eventos incontroláveis. E o trânsito, a segurança viária, ela não é isso. Ela é previsível, ela é evitável. E por isso a gente usa hoje o termo sinistro, né? E para tentar exemplificar um pouco dessa diferença, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O trânsito em si, ele é perigoso ou ele é arriscado? Eu diria perigoso. O que acontece no trânsito é exatamente isso. Perigoso é tudo aquilo que gera algum potencial de dano para as pessoas. E o trânsito, ele é um gerador potencial de dano. Só que ele só passa a ser arriscado quando a gente se coloca em risco. E é isso que a gente gosta de chamar a atenção. O comportamento individual de cada um, ele é um fator determinante, muitas vezes, para que um sinistro ocorra. Então, você participar de um ambiente perigoso, não necessariamente ele precisa ser arriscado. A gente consegue reduzir os riscos de dano no trânsito, modificando o comportamento. Acho que essa é a peça principal de todo o nosso desafio. Agora, pensando nessa intenção, imagino que ninguém tem uma intenção de provocar um sinistro, né, de ser violento no trânsito. E aí, como identificar, então, é um fator também emocional? Como que a gente consegue controlar isso nesse deslocamento que a gente vive no dia a dia? O primeiro ponto é a gente ter acesso à informação. Acho que uma das dificuldades que a gente tem enquanto brasileiro, né, a gente tem um processo de evolução cultural ainda engatinhando quando a gente fala de segurança viária, então a gente acaba cometendo erros, né, violações de forma intencional ou não intencional. Independente se ela é intencional ou não intencional, o que acontece é que a gente tem dificuldade de avaliar esse risco. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de usar esse exemplo do telefone celular, por exemplo. Às vezes o telefone celular é tão presente na nossa vida, ele resolve, a gente trabalha com ele, a gente se relaciona com ele, mas quando a gente usa no trânsito, o simples fato de ler uma mensagem enquanto dirige é a mesma coisa que você atravessar um campo de futebol dirigindo com os olhos fechados. A gente não consegue ter essa noção do tamanho do risco que a gente está correndo, por exemplo, fazendo uma atitude simples de mexer no celular enquanto dirige. Então, independente se é intencional ou não, a gente ter essa percepção, a gente ter essa consciência do risco que a gente está levando. Para você ter uma ideia, Sandra, nas rodovias federais, 25% dos sinistros que ocorreram foram devido a algum tipo de desatenção, ou causado por fadiga, então isso leva um pouco em consideração a condição física, de saúde mental do condutor, mas também utilização de equipamentos que causam distração como o celular. Então, o resultado de tudo isso
A gente está vivendo aí um momento de aumento nos números de sinistros de trânsito, aumento no número de vítimas, e o Brasil figurando aí entre os 3, 4 países que mais matam no mundo. Seriam, então, causas externas que estariam relacionadas? Isso, quando a gente separa os fatores de risco, a gente olha para a infraestrutura, para as vias, e a gente evoluiu bastante ao longo do tempo com relação à nossa infraestrutura, ainda tem muito a se evoluir. Para você ter uma ideia, a gente tem 1.700.000 quilômetros de rodovias no Brasil, só 12% são pavimentadas. Mas a gente evoluiu nesse conceito. Quando a gente olha para os veículos também passaram por uma evolução. Por exemplo, quem comprar um carro zero no Brasil hoje, ele já sai como item de série com controle de estabilidade. A gente já tem há mais de 10 anos itens obrigatórios como airbag e ABS. Então a gente teve uma evolução do ponto de vista de segurança veicular. O grande desafio está justamente no comportamento. Como é que a gente usa esse carro, como é que a gente usa essa infraestrutura de forma consciente e de forma segura. E aí a gente pode falar também de pessoas mais vulneráveis no trânsito? Quando a gente fala das vítimas, 50% das vítimas do trânsito são usuários vulneráveis, né? Isso são pedestres, ciclistas e motociclistas. E hoje a gente está vivendo um cenário muito grave quando a gente olha para a segurança dos motociclistas. Hoje é o principal grupo de vítimas, são jovens que estão perdendo suas vidas no trânsito. A gente está perdendo produtividade, né? São pessoas que estavam no ápice da sua idade produtiva e que acabam perdendo suas vidas, ou pior, né? Ficando inválidas com sequelas permanentes. Então, a grande chave para mudar isso é mexer no comportamento. E eu te diria que se eu tivesse um tiro único para poder dar, para tentar resolver a segurança viária no Brasil, eu daria um tiro no controle de velocidade. É uma atitude barata, do ponto de vista governamental, refazer, né, regular as velocidades máximas. É uma atitude fácil de ser adotada pelos condutores, né? Reduzir velocidade não tem que ser mais fácil que você reduzir a velocidade enquanto você está dirigindo. Então, a velocidade hoje é um fator que predomina em quase todos os casos aí que a gente tem desses riscos no trânsito. Aí teriam que ser associadas também a fiscalização ou até a inclusão de equipamentos desse controle de velocidade, dos radares, por exemplo. O motorista não gosta muito não, né? Mas eles são eficazes. Eles são eficazes, Sandra, mas a gente ainda depende da consciência das pessoas, porque o que acontece? A gente tem o excesso de velocidade legal, vamos dizer assim, é quando você infringe um limite de velocidade que está estabelecido, mas você tem as velocidades compatíveis para cada situação. Então, por exemplo, você pode ter ali numa rodovia uma velocidade regulamentada de 80, 100 km por hora, mas no dia de chuva, né, essa não é a velocidade compatível com aquela situação, aquele contexto. Então, mesmo que a gente tenha um aumento muito grande no número de equipamentos de fiscalização eletrônica, mesmo que a gente conseguisse monitorar todas as placas de velocidade que estão implantadas na via, a consciência da prática da velocidade compatível, de acordo com aquele contexto, com aquele momento, com aquele local que a pessoa está passando, é mais importante até do que a própria fiscalização. Aí eu tenho a participação dos nossos ouvintes também, que relatam o seguinte: em cidades como Campinas, que tem um alto número de veículos, o rodízio pode ajudar também a tentar trazer essa mudança de comportamento, da necessidade até de se utilizar um veículo? Olha, o rodízio, ele é uma ferramenta que foi muito importante para a cidade de São Paulo, acho que continua sendo. Ela teoricamente retira 20% da circulação de veículos no horário de pico, mas a solução acho que não é só isso, né? A gente precisa ter uma alternativa para as pessoas que se utilizam do transporte, que eventualmente vão passar por essa restrição. E a alternativa está na estruturação de um transporte público de qualidade. Eu sei que Campinas já está há alguns anos já com essa missão, né, de refazer o sistema de transporte público, e a gente só vai conseguir convencer as pessoas a deixarem os seus carros em casa e usarem o transporte público se ele tiver qualidade, se ele tiver regularidade, se ele tiver previsibilidade. Então, não é uma ação isolada que vai conseguir resolver esse problema, é uma ação estrutural que depende, inclusive, do aceite e do incentivo da própria sociedade, que às vezes costuma ser reticente, ser refratária a alguns tipos de políticas públicas que envolvam, né, restrições e novas formas de se deslocar na cidade. O Murilo comentou aqui que ele não acredita muito na conscientização, visto que ele vivencia no dia a dia em algumas ruas e avenidas aqui de Campinas. Ele acredita que
as pessoas só aprendem mesmo quando passam por um acidente ou quando recebem uma multa. Eu concordo em partes com o Murilo, mas eu tenho dito também, Sandra, que a gente vive hoje um momento muito conflitante, né? E o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que a gente está vivendo e assistindo muita intolerância, né, e estão aí os debates políticos para mostrar isso para a gente, por outro lado, quando o assunto é trânsito, a gente é muito permissivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Concordo com o Murilo, acho que as pessoas precisam viver na pele, ou precisam ter contato com a informação mais estruturada para poder mudar comportamento, mas o Murilo também consegue ajudar nesse sentido. Ele precisa, né, e é isso que a gente tem incentivado as pessoas, não só rever os seus próprios comportamentos, mas influenciar o comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Então, você vai fazer um churrasco lá na sua casa, que vai ter bebida alcoólica envolvida, de alguma forma você precisa incentivar esse seu círculo social a adotar comportamentos seguros. Eu que trabalho com isso já há muito tempo, eu sempre sou o chato da turma, mas eu acho que esse é o papel de cada um na sociedade, não só a gente cuidar da nossa própria segurança, mas que a gente incentive aqueles que a gente ama, aqueles que estão ao nosso lado, a fazer isso também. É importante porque não adianta nada eu ter um ambiente totalmente controlado e seguro, né, proporcionado por mim enquanto dirijo, se as pessoas ao meu redor, né, estão gerando todo esse risco para mim e para os meus familiares. Então a ideia é que a gente propague esse conceito de segurança no trânsito e nada melhor que os nossos círculos sociais para poder disseminar essa informação. Obrigada por trazer essa consciência também para os nossos ouvintes. Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada pela atenção. Um grande abraço, uma excelente Semana Nacional de Trânsito, que a gente saia aí dessa semana com mais consciência e mais segurança. Um abraço a todos, boa semana. Obrigado. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br. Visite o espaço Casa da Mata, na entrada do Gramado, e surpreenda-se